Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Lopes, de História. Fui convidado aí pelo pessoal do canal Mais Gel para fazer uma contribuição nesse super projeto Aulão de Dicas. Espero de alguma forma poder ajudá-los a atingir o seu objetivo, ok? A dica que eu trago é uma dica importante. A pauta História da África tem sido cobrada nos últimos exames. Então, pensando nisso, eu elaborei aqui um materialzinho para a gente poder discutir um pouquinho desse assunto. É um assunto que pode trabalhar, por exemplo, a interdisciplinaridade. Tanto é que o material que eu estou disponibilizando está dentro dessa perspectiva, está bem interdisciplinar. Porque eu vou falar sobre historiografia e um pouquinho ali da sociologia que envolve este tema, ok? Primeiramente, a história da África ela teve que ser imposta no currículo da história aqui no Brasil, né? Isso a partir ali do ano de 2003, com a Lei 10.639, né? Essa lei instituiu também o Dia da Consciência Negra para que a gente tivesse a oportunidade de refletir sobre todo o legado da cultura africana na formação do que chamamos de brasilidade, de cultura brasileira. Dessa forma, os conteúdos de África passaram a ser inseridos nos materiais didáticos brasileiros para trazer essa discussão para dentro da sala de aula, né? Trazer o protagonismo para os povos africanos, trazer a ideia de que o negro é um sujeito histórico, né? E não apenas um coadjuvante dentro do processo. Eis um grande desafio porque a maioria dos materiais didáticos tem sempre uma abordagem muito eurocêntrica e geralmente os negros entram, principalmente no assunto Brasil, né, na história brasileira, como escravos, né? O que diminui bastante a relevância e a importância das várias culturas que chegaram ao Brasil naquele momento, ali a partir do século XVI, né? O tráfico negreiro, trazido para a economia brasileira naquele momento, no Brasil colônia, atendia aos interesses principalmente dos grandes proprietários rurais no Brasil, produtores de açúcar, né, de cana-de-açúcar, e também dos comerciantes de cativos portugueses que faziam ali essa ponte entre África e América. Dessa forma, as abordagens que os livros didáticos trazem ficam muito dentro do campo da história econômica e isso esvazia um pouco a questão humana, a abordagem mais humana que nós poderíamos fazer da chegada dessas culturas, né, dessas pessoas ao Brasil a partir ali do século XVI. Isso tem sido um problema para ser superado, né, principalmente no que diz respeito aos materiais didáticos, que parecem ainda não dar muita importância para essa revisão que é necessária. Essa revisão ela é necessária porque isso poderia, por exemplo, potencializar novas abordagens sobre essas culturas africanas. Como elas chegam aqui como culturas de escravos, então a gente tende a diminuir a relevância dessas culturas na formação da brasilidade, porque afinal de contas é de escravo, né? E essa condição de cativo, vista assim de maneira tão pejorativa, né? Ela pode então atrapalhar um pouco no julgamento da relevância dessas culturas e de suas contribuições para os brasileiros, né? Uma outra questão bastante importante quanto à história da África é poder falar um pouquinho da pluralidade desses grupos que chegaram ao Brasil. Geralmente a gente usa expressões nos materiais didáticos que são bastante reducionistas, né? Por exemplo, o africano ou a África, dando a entender que nós temos ali uma homogeneidade e na verdade passa longe disso, né? Passa muito longe disso. Nós tivemos mais de 30 culturas diferentes catalogadas presentes no Brasil que vieram com esses povos em situação de cativeiro, né? Culturas que foram muito importantes na formação da nossa própria cultura brasileira, né? Por exemplo, a cultura Nagô, a cultura Iorubá, né? Que é bastante presente ali na formação de alguns costumes aqui do Brasil. Essa pluralidade, ela às vezes não aparecendo no material didático, dá a falsa impressão de que as culturas africanas eram pobres, eram todas muito iguais, né? E assim a gente acaba também não aproveitando a oportunidade para a gente poder falar então da riqueza cultural africana que é gigantesca.
Falta protagonismo também aos próprios africanos para contarem a sua própria história. Os materiais didáticos brasileiros, eles acabam dando preferência para abordagens europeias ou abordagens mesmo de autores brancos brasileiros. E isso é um problema, né? Porque a gente tira a voz, a gente tira o protagonismo da própria história do povo africano e acaba contando a história no lugar deles. O que pode, de repente, dar ali um problema de olhares, né? Um problema de interpretação da história. Eu acho que os africanos, né, têm prioridade em contar a própria história, né? E, infelizmente, os nossos materiais didáticos não estão muito preparados para esse grande desafio, que é abrir a possibilidade, o diálogo com historiadores africanos e trazer o próprio olhar africano para a história e para as abordagens históricas que nós temos nos nossos materiais didáticos. Tudo isso contribui, então, para que o ensino médio ainda seja um espaço em que a cultura africana é mostrada com um exotismo, a cultura africana é mostrada como uma curiosidade, mas não se mergulha na lógica das culturas africanas, dos próprios povos africanos, e isso tem sido um problema para que a gente possa trazer também debates mais profundos e mais importantes que a sociedade brasileira precisa urgentemente desenvolver, né? Por exemplo, a própria questão do racismo estrutural, que pode ser um excelente tema, por exemplo, de redação ou uma argumentação num parágrafo, alguma coisa assim. Seria muito interessante que a história, a sociologia pudesse contribuir mais para esse debate sobre o racismo estrutural, as práticas racistas na sociedade brasileira, a partir de uma abordagem mais séria do conteúdo de história da África no nosso cronograma, né, no nosso programa escolar, ok? Então, é um assunto muito relevante. O Enem não tem um histórico de fazer abordagem de história política dentro desse tema. Então não vai esperando ali uma questão a respeito de algum reino africano específico, seria bastante... seria uma surpresa muito grande, né, se isso acontecesse. Não estou descartando, né, claro que isso pode acontecer, mas não é a pegada do Enem. Geralmente esses assuntos caem como uma forma de colocar a africanidade dentro da discussão sobre formação da cultura brasileira, ok? É isso, galerinha, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Olha, fica aí com essa super dica, tá? Faça uma leitura, alguma coisa aí dentro da história da África, porque é um tema recorrente, tem caído nas provas ultimamente. Desejo a vocês toda a sorte do mundo, um excelente desempenho, ok? Bons estudos para vocês e podem contar conosco para demais projetos que possam aparecer para frente aí com o canal do pessoal do Maigel, tá? Excelente iniciativa, viu? Muito obrigado pelo convite, me senti muito honrado com a oportunidade. Valeu, galera, tchau, tchau, até mais. Fui!